partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Opa, um forte abraço para você sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM. Hoje é sábado, 19 de agosto, o ano é 2017. Eu sou o Guilherme Dias e começa agora mais uma edição do Observatório do Esporte. No Observatório, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Nesta edição vamos falar sobre o formato dos programas esportivos da televisão. Os programas esportivos estão se tornando programas de humor e entretenimento, e alguns com pouca informação e muita opinião. Conversamos com os comentaristas dos canais ESPN, Leonardo Bertozzi e Antônio Martoni Neto, e o comentarista do Esporte Interativo, Mauro Betting. Portanto, fique ligado aqui no Observatório, a informação vai além das quatro linhas. Hoje na mesa, as presenças de Tuca Américo, Zeca Marques e temos o desfalque do Carlo Napolitano, mas um desfalque entre aspas, né? Porque ele deixou também sua participação. O que será que traz para nós hoje o nosso querido palmeirense Carlo Napolitano? Pois não, Carlão? Olá, amigos do Observatório do Esporte, amigos ouvintes da Unesp FM. Infelizmente não pude essa semana gravar o programa aí dos estúdios da Unesp FM, mas vai aqui um comentário da semana. Eu acho que não poderia ser outro, né? O Neymar continua sendo o destaque da imprensa esportiva após a sua transferência do Barcelona para o PSG. Isso fica registrado na própria transmissão de flashes pela Rede Globo de televisão durante os jogos no final de semana, na rodada do Brasileirão, no jogo de estreia do Neymar, e até a Rede Globo cogita a possibilidade de transmitir ao vivo alguns jogos do Neymar pelo PSG. Isso mostra, talvez, o acerto da transferência do Neymar para o PSG, né, saído do Barcelona, e também o que fica reforçado pela derrota nos dois jogos da Supercopa da Espanha do Barcelona pelo Real Madrid. No placar agregado, como se diz, né, o Real fez 5-1 contra o time do Barcelona e com algumas ausências bem sentidas, né, como do Bale, que foi poupado, do Casemiro, titular absoluto no meio de campo do Real Madrid, e também do Cristiano Ronaldo, expulso no primeiro jogo, né, por um lance relativamente bobo, né, ou dois lances bobos, né, por ele ter tirado a camiseta depois de ter feito um gol, e depois por ter levado o segundo, terceiro cartão amarelo e consequentemente ter sido expulso, né, com o cartão vermelho, por supostamente ter simulado um pênalti e após, entre aspas, uma agressão ao árbitro da partida. Então fica aí para vocês comentarem na mesa, né, sobre esse acerto evidenciado do Neymar na transferência do Barcelona para o PSG, tendo em vista a exposição midiática que ele trouxe para o próprio Paris Saint-Germain, e bem como por ter ajudado aí a afundar o time do Barcelona. Então fica esses destaques para vocês comentarem, em especial aí para o Zeca Marques comentar a expulsão do seu querido Cristiano Ronaldo na primeira partida da Supercopa da Espanha. E se ele acha que de fato mereceria ali uma suspensão de 5 jogos. Abraços a todos e até a próxima semana. Um abraço para você também, meu querido Carlo Napolitano, que na próxima semana estará de volta aqui na mesa conosco, debatendo todos os assuntos do Observatório do Esporte. Acho que não dá muito para escapar desse tema também, né? Barcelona e Real Madrid, né? O que o Barcelona dependia do Neymar e como está envelhecida já essa proposta de jogo do Barcelona, e principalmente do Neymar, né, Tuca, que estreou com a camisa do Paris Saint-Germain. Então, né, o Neymar aí tá virando um acionista da Rede Globo, né? Eu acho que ele deve ter participação nos lucros, porque não sei se vocês sabem, né, essa semana também dentro do que o Carlão comentou, ele falou ali, né, que houve uma avaliação muito positiva da Globo, que fez esses flashes do jogo de estreia do Neymar no Paris Saint-Germain, e a diretoria avaliou que tem um dinamismo na transmissão quando está fazendo o brasileiro e vai chamando lá alguns flashes para mostrar isso. A própria Globo não exclui a possibilidade de, em algum momento, que alguns jogos
do campeonato francês seja transmitido em TV aberta, desde que não haja um choque com o campeonato brasileiro, né? E ela detém o direito do campeonato francês por mais 2 anos. Então imagine o que ela ganhou de dinheiro aí com essa valorização, né? Ou já estava combinado, né, Zeca? Eu não sei se estava combinado, mas quem transmite hoje na TV fechada são os 2 canais concorrentes, a ESPN e a Sport TV. Sim. E eu acho que isso pode até criar uma nova expectativa para quando esses contratos forem revisados ou então houver a renovação de contrato. Sim, então acredito aí que no momento em que a Globo optar por transmitir esses jogos em TV aberta, isso vai trazer novos patrocinadores para o campeonato francês, né? E criar uma certa expectativa e ocupação de algum espaço da grade. E que horário que passam os jogos do campeonato francês, vocês sabem? A estreia do Neymar no Paris Saint-Germain foi domingo às 4 da tarde. E nesse fim de semana o PSG joga de novo esse horário. Mas tem jogo aos sábados, também há jogos às vezes às sextas, varia muito. Então talvez essa grade do sábado possa ser ocupada, eventualmente, algum jogo importante. Mas resumindo aí, a Globo saiu ganhando mais uma vez. De repente, quando o Paris Saint-Germain for jogar pela Champions, né? Geralmente eles trazem o jogo desses times, Monaco, Paris Saint-Germain, para sexta-feira, como o Zeca destacou. E aí, será que cabe na grade da TV aberta, numa sexta-feira à tarde, um jogo do Paris Saint-Germain? Já que vocês estão falando do campeonato francês, e antes que eu comente o que o Carlos Napolitano pediu que eu comentasse... Sobre a expulsão, né? Eu quero só fazer uma retificação. Na semana passada... por um erro de memória, eu pronunciei errado aqui o nome do clube que jogou contra o Paris Saint-Germain no último domingo. Aqui a gente tem a tendência a falar Guingamp, mas esse G-U-I-N é lido como GAN em francês. Então é Guingamp o nome do time. Né? Então eu até falei que para os franceses é difícil, mas é o Guingamp e não é o Guingamp como a gente fala aqui no Brasil. Realmente a diferença é sutil e eu não consigo reproduzir. E passou pela imprensa aí, pela grande mídia, como Gangan. Mas é isso mesmo. É o Guingamp. Bom, o caso do Cristiano Ronaldo, eu acho que ele marca um gol espetacular. É o gol do 2-1, depois que o Barcelona tinha acabado de empatar por meio de um pênalti, que a meu ver também não existiu. O Luis Suárez já eu não sei porque a arbitragem espanhola consegue ainda engolir e cair nas artimanhas do Luis Suárez, né, do Uruguai Luis Suárez. Mas o Cristiano Ronaldo faz um gol no Camp Nou, em Barcelona, e tem que comemorar. Eu só acho que no nível de carreira, no patamar que ele está hoje, ele não tem que provar nada para ninguém. Então tirar a camisa, mostrar o físico, provocar a torcida do Barcelona, eu acho que seria mais inteligente da parte dele se ele fizesse o gol e ficasse muito na dele, porque isso provocaria muito mais do que aquela exposição que eu acho desnecessária. Ele leva um cartão merecido, obrigatório, por ter retirado a camisa, e depois, o lance seguinte, também concordo que o árbitro foi muito... rigoroso demais. Foi muito rigoroso, né? E talvez eu pudesse até marcar a infração a favor do Real Madrid. Só que como ele já tinha esse cartão amarelo bobo, ele acabou sendo expulso. E o pior não é isso. O pior é que depois ele empurra o árbitro, o que eu acho que é deplorável, e agora fica com 5 jogos de gancho. Né? E aí a imprensa de Madrid vai mostrar o episódio em que o Messi também empurrou um árbitro, não teve a mesma punição, e etc. Mas mesmo com essa ajuda monstruosa da arbitragem, um pênalti a favor do Barcelona e a expulsão do Cristiano Ronaldo, o Barcelona perdeu os 2 jogos, o que já demonstra que a equipe da Catalunha começa a sentir precocemente a ausência do Neymar. Eu achava que eles iam demorar mais para sofrer e perceber a ausência, mas já começaram a perceber a ausência. Posso engatar a arbitragem aqui, Tugamérico? Só fazer uma pergunta antes disso, e também 2 coisinhas, vou interromper você. Primeiro, Zeca, uma curiosidade, né? Todo jogador sabe que tirar a camisa dá cartão amarelo, eles insistem nisso, eu não consigo entender. O Cristiano Ronaldo faz o gol, né, faltando pouco mais de 10 minutos para acabar o jogo, né? Foi aos 36, mais ou menos. Ele deve imaginar que ali o jogo estava ganho, 2-1, e não estava ganho, né? Tanto que o Barcelona sufoca e o Real Madrid faz o 3º gol no contra-ataque. Mas eu também não consigo entender, o jogador sabe que vai ser admoestado com cartão amarelo, e mesmo assim eles insistem em provocar para ver se o árbitro não vai dar o cartão. É lógico que vai receber o cartão. E depois, mesmo aquelas faltas estratégicas de parar a jogada num perigo iminente de gol, que ele seja obrigado a fazer, ele vai ser expulso de qualquer forma. Houve na última quarta-feira o jogo que foi transmitido para São Paulo na TV Globo, a semifinal da Copa do Brasil, Botafogo e Flamengo. O jogador Diego, do Flamengo, passou pelo Santos, muitos anos na Europa, ele recebe um cartão amarelo por uma infração feia no primeiro tempo. Ele cometeu pelo menos mais umas 3 ou 4 depois,
que ele teve um salvo-conduto, porque o árbitro poderia ter dado um segundo amarelo pela constância com que ele estava praticando faltas, e ele ficou completamente pendurado. E às vezes acontece isso na arbitragem, o cartão amarelo absolve o jogador de qualquer outra coisa. O árbitro tem medo de expulsar uma infração que seria punida normalmente. Um cartão amarelo em 10 minutos de jogo, né? Isso é o que fez com que o árbitro expulsasse o goleiro Muralha do Flamengo e o Joel Carli, né? O zagueiro. O Carli, o capitão do Botafogo. Por quê? Porque o Botafoguense já tinha um cartão amarelo. O que o árbitro deveria ter feito naquele lance? Um cartão amarelo para cada um. Só que aí o Muralha ficaria com o primeiro cartão, o Carli receberia o segundo, seria expulso. Então o árbitro resolveu, o Daronco, que aliás o Arnaldo César Coelho disse mais uma vez, né, que é o árbitro da moda. O Arnaldo fica um pouco incomodado quando algum árbitro se sobressai muito, mas eu acho que a arbitragem dele não foi boa. Não foi boa. Foi um jogo muito faltoso, muito nervoso. E um exemplo é essa expulsão que ele teve que praticar, porque ele manteria um jogador em campo e expulsaria outro. Mas com relação à arbitragem, vocês devem ter visto um outro caso caricato na Liga Norte-Americana, que envolveu o Kaká, o jogador Kaká do São Paulo, do Milan, Real Madrid. O jogo Orlando City Red Bulls no domingo passado. Há um quiprocó entre os jogadores dos dois times. E aí o Kaká, ele pega um jogador Colin do Red Bulls, já foram colegas, né, de time, e ele coloca as duas mãos e tampa a boca do jogador Colin. A cena é tão pastelão que depois o árbitro solicitou a videoarbitragem e expulsou o Kaká por agressão. O Kaká, eu acho que ele tem um ato que talvez não merecesse agressão, pelo fato que não foi exatamente uma agressão. Mas acho que ele mereceu o vermelho porque foi um ato tão descuidado, tão caricato. Mas vejam, não se caracterizou uma agressão porque ele estava brincando com o jogador. Mas aqui é a polêmica que se levantou. O árbitro de vídeo foi usado para expulsar o Kaká num lance que parece uma comédia dos Trapalhões. Eu não lembro de nenhum lance desse tipo. Você que já apitou várias e várias partidas, Zeca, lembra de algo? Bom, primeiro é o seguinte, o árbitro não quer e não precisa saber se os jogadores têm algum tipo de intimidade extra-campo, porque são adversários ali, são cada jogador de um time. O árbitro não deve saber, não precisa saber se eles eram amigos quando jogaram em outra equipe. O ato do Kaká é um ato reprovável, um ato que merece castigo. Se o vermelho era exagerado, talvez o amarelo. Mas mesmo assim o Kaká alegou que não, mas ele é meu amigo, eu estava brincando. O que ele fez, tampar a boca do adversário, eu acho que pode ser em algum momento, em algumas circunstâncias, entendido como agressão. É aquela coisa que a gente brincava, coisa de menino, né, quando está discutindo com o outro, não pode sair na mão, não é isso? Ele saiu literalmente na mão com o colega, com o amigo, sei lá. Então acabou sendo expulso. Fica aí alguns disseram que o árbitro de vídeo pode servir desde que não seja estúpido como foi nesse caso. Eu acho que a estupidez foi uma estupidez completa, inclusive do Kaká. Você está em 105,7 nas ondas da Unesp FM. Este é o Observatório do Esporte, pois não, Tuca? Bem, vamos lá. Um novo modelo de negócio de esporte, Zeca. Isso aqui foi postado pelo nosso amigo Ari Rocco, né? Um abraço para o Ari Rocco. Mas foi postado o quê? Na página dele do Facebook? Isso, na página do Facebook. A matéria não é dele. Não, a matéria dele, a informação foi postada lá. Né? A manchete do UOL é a seguinte: clube que subiu, né? Que subiu para a Série C, tem folha salarial de R$60 mil. Tá? Então vamos lá. A gente sabe aí que alguns clubes desembolsam milhões em contratos. Não vamos nem falar do Neymar, que eu vou recuperar já a informação aqui, né? Que o Neymar é uma coisa que é fora da curva, né? Mas o clube Atlético Acreano subiu para a Série C agora, né? No último domingo, que empatou com o São José do Rio Grande do Sul por 1-1, lá em Porto Alegre. E depois terminou com a vitória da equipe do AC por 1-0. Tem uma folha salarial de R$60 mil, né? E a premiação, o bicho, varia entre R$200 e R$300 para cada atleta, em caso de vitória. E para vocês terem ideia, é tão baixa que no próximo jogo, na próxima partida que o atleta acreano vai jogar, 30% da renda vai para os jogadores. E olha só, se de um lado a gente tem o Neymar, que custou quase R$1 bilhão, a gente tem o clube Atlético Acreano, que tem aí uma folha salarial de R$60 mil. O nosso diretor Fleury passou alguns dados aqui em relação ao Neymar. Para vocês terem ideia,
segundo a revista Closer, francesa, né? Porque ele está sendo assediado pelas revistas, virou celebridade agora, né? Ele nem chegou lá a Paris e já é assunto, assunto de todas as capas de todas as revistas de fofoca. É o grande astro. É o grande astro, né? Coitado. Coitado da gente, né? Coitado de nós. Mas só para vocês terem ideia, aí o final de semana que ele passou aí com curtição, num espaço paradisíaco, como diz a matéria, com direito a álcool e mulheres, ele gastou 500 mil euros na viagem, ou seja, quase 2 milhões de reais. Né? Ele poderia comprar aí vários times da Série C, meu amigo Guilherme. Não gastou nenhuma semana de trabalho. Nenhuma dele, semana de trabalho. Quer uma oferta melhor? É. Estou vendo aqui uma matéria de que o Ibis, o velho Ibis, de Pernambuco, lançou um programa de sócio-torcedor a R$2. A R$2? Então, o Neymar podia padrinhar um time desse, né? Ele podia comprar o Ibis. Porque é o seguinte, o clube, para poder se inscrever na Série A2 do Campeonato Pernambucano, precisa fazer um depósito de R$30 mil, que é o custo do registro. Então ele lançou esse programa de sócio-torcedor a R$2 para ver se consegue angariar. É uma vaquinha. Os 30 mil. Crowdfunding. Eu acho que uma manhã do Neymar já paga, acho que 10 temporadas do Ibis em Pernambuco. Não, pra vocês terem ideia, só para que não fala o preço, né? Mas o segurança pessoal do Neymar é o peso médio do UFC, Nordin Taleb, de 36 anos. Eu acho que só o salário da segurança pessoal do Neymar aí consegue patrocinar um desses times por anos. E vejam como o Ibis se liga ao Neymar. Porque aqui a matéria diz que os representantes do time dizem que pelo número de seguidores que eles têm no perfil no Instagram, que eles querem chegar a 145 mil sócios, que é o número do Barcelona. Ele diz, o Barcelona perdeu muito com a saída do Neymar. Olha, eu acho que eu vou entrar na vaquinha do Ibis, que o valor é tão irrisório e ajuda. O Ibis que vai disputar a segunda divisão de Pernambuco, porque são 2 divisões lá no estado, né? Não é como no estado de São Paulo, que são 4 divisões. Lá em Pernambuco, apenas 2 divisões vai tentar disputar a Série A2 pernambucana. Sobre o salário que você falou aí, a folha salarial de 60 mil é uma folha praticamente do Norusca, né? Disputando Copa Paulista e Série A3 do campeonato do estado de São Paulo, né? Terceira divisão paulista também. Pois não, Zeca? Não, ele já tem no perfil deles no Twitter, já tem 72 mil seguidores. Se cada um depositar R$2.000, já dá 144, já pagou mais uma temporada para o clube. Né? Então vamos torcer. Vamos entrar na campanha. E o Ibis que sempre provoca, através das redes sociais, grandes clubes, né? O último a ser provocado foi o São Paulo, que não vencia há algum tempo, e eles mandaram algo do tipo, bora marcar um amistoso, alguma coisa. E sempre fazem isso com Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Vasco, depende de quem tá numa fase meio sombria, né? Mas o São Paulo eu realmente ficaria com medo. Para quem não conhece o Ibis, né? O Ibis ele entrou pro Guinness Book como o pior time do mundo, porque ele ficou 3 anos e 11 meses sem ganhar um jogo sequer. Né? Então o jejum se iniciou no dia 20 de julho de 1980 e durou 55 jogos, 48 derrotas e 7 empates. Nem foram tantos jogos assim, né? Mas é um recorde que entrou para o Guinness Book como o clube que mais perdeu a história do futebol mundial. Eu quero ir ao meu último tema de hoje, aqui antecipar a matéria da nossa segunda parte sobre entretenimento e esporte, né? Por que isso, né? Porque foi noticiado na última quinta-feira no UOL uma matéria sobre o Dunga, né? E a matéria é chamativa. Dunga revela tática de jogadores para serem convocados, ou seja, como alguns jogadores utilizam a mídia para criar uma certa imagem para serem convocados, né? Só que essa entrevista do Dunga foi dada no programa Mauri Júnior, né? Eu vi. Então é bem interessante. O Mauri Júnior que já tem esse programa clássico, né, há décadas. Sim. Né? E o que o Dunga fala na entrevista ao Mauri, né? Então vou abrir aspas para citar textualmente o que o Dunga fala. Tinha um jogador em 2010 que era muito interessante, ele não cita logicamente o nome do jogador. Ele colocava toda hora os lances dele na televisão e o público ficava fascinado, porque realmente eram fantásticos. Só que eram de 8 anos atrás. Não eram lances daquele momento. Até que eu parava e pensava que não estava vendo aquele cara jogar tudo isso. Aí depois de um certo tempo você percebe que as imagens eram com outra camisa e que eram de 8 anos atrás. E não do time atual. Né? Então é interessante ver como alguns jogadores conseguem perceber a força da mídia, né, e criar uma situação em que tentam forçar o técnico a convocá-lo. Se é de 8 anos atrás, então o jogador estava fazendo tudo isso a partir de 2002, 2003. Quem que era esse jogador, Guilherme Dias? 2002, 2003, no futebol nacional em 2002, quem se destacava? Robinho, Diego, mas era um jogador que Santos. Fez isso em 2010, né? Estava mostrando o lance em 2002. Você sabe quem é, Zeca? Não faço ideia, mas deve ser um jogador um pouco mais velho,
porque em 2002 é quando o Diego e o Robinho despontam no Santos. Sim. Eles eram garotos, tinham 18 anos, né? Então acho que deve ser um jogador um pouco mais velho, talvez, não sei. Fica aí no ar, né? Mas é interessante notar isso, embora seja não sei o público que existe hoje do Amaury Júnior, né? Mas, de certa forma, eu acho uma decadência o Dunga dando entrevista no Amaury Júnior. Né? Em vez de estar presente nos programas esportivos, está em programas considerados de celebridades. Rapaz, mostra que a fase não tá boa pro Dunga, não tá boa pra muita gente, né? Mas ele pro Dunga... diz que ele não tá como técnico por opção, que recebeu vários convites, inclusive de clubes de fora, né? Não detalha o que seria o fora. Mas eu imagino que, haja vista aí a qualidade dos treinadores empregados no Brasil, eu acho que o Dunga é alguém que tem mercado. Tem, claro. Teria mercado, inclusive fora do Brasil, né? Inclusive no Brasil. Agora, ele ficou um pouco queimado com a segunda passagem pela seleção, porque ele não fez um bom trabalho. A primeira passagem dele foi exitosa, que ele teve a infelicidade daquele jogo de quartas de final contra a Holanda, na mesma Copa de 2010, e ele, acho que o sucesso lhe subiu a cabeça, porque ele começou a abrir guerra contra a Globo, contra o Alex Escobar, o jornalista da Globo, aquele célebre episódio lá em 2010 na África do Sul, mas eu acho que ele estava fazendo um trabalho interessante. Aliás, foi campeão antes da Copa de 2010, Copa das Confederações, Copa América, né? Fez só não conseguiu nos Jogos Olímpicos, né? Mas talvez o maior inimigo do Dunga seja ele próprio, né? Eu acho que ele talvez pudesse despontar como um bom técnico, mas a personalidade dele joga um pouco contra, né? Porque em 94 ele se torna capitão da seleção brasileira, porque o capitão era o Raí vai pro banco. E o Dunga passa a ser... O Dunga já é titular, né? Então a braçadeira fica com o Dunga. A famosa geração Dunga, né? Então, a geração... Essa foi posterior, a geração, a chamada Era Dunga é de 1990, que na verdade a grande culpa não era dele, era do Sebastião Lazzaroni, o técnico da seleção, que fez um esquema horroroso. E essa fica a pergunta, né? Onde está Lazzaroni? Mas o Dunga em 94 ele se torna o capitão e ele é que ergue a taça depois que o Brasil conquista a Copa diante da Itália nos pênaltis. E ele levanta a taça, o Juca Kfouri diz muito isso, né? Enquanto o Bellini, que você sempre lembra aqui que teve problemas na cabeça, enquanto o Bellini celebrou o ato de erguer a taça por cima da cabeça em 58, e muitos dizem que foi ele que inaugurou esse gesto de pegar a taça e erguer ela por cima da cabeça. E tem até uma história interessante, Tuca. Você sabe por que ele ergueu a taça? Porque os fotógrafos diziam que não estavam conseguindo enxergar a taça, pediam para que ele erguesse. Ele, com aquele gesto, ergueu. E criou esse gesto... Criou esse gesto imortal. Mas o Dunga, em 94, levanta a taça e começa a xingar. Diante das câmeras, alguém, a imprensa, os jornalistas, o próprio Juca Kfouri. Dunga sendo Dunga. Então, fio desencapado. Um fio desencapado, mas eu acho que ele tem os motivos dele para se sentir tão desprezado. Agora, eu acho que também ele está acima disso, ele já provou. Era um jogador técnico, não é um jogador butineiro, como a gente acha que ele foi. É um jogador técnico, um líder em campo. Ordem, um líder em campo, né? Agora eu quero fazer um comentário, né, para ficar no ar, né? Eu vou citar 3 nomes de técnico da seleção que ficaram aí no talvez, no se não, e até em dúvida por que estavam lá, né? Que são Dunga, Falcão e Lazzaroni. Não sei se vocês lembram de mais algum. Bom, eu acho que esses dá para resumir legal. São os principais, né? Foi bem. Aí tem um detalhe, o Lazzaroni só disputou uma Copa de 90, o Dunga disputou 2, né, como treinador. Aliás, não, disputou uma só, foi só em 2010, né? Ele não conseguiu. Não chegou a tempo para essa. Queimou a largada. Eu não entendi muito o Emerson Leão também na seleção brasileira. Verdade. Olha, lembramos mais um. Emerson Leão depois da Copa das Confederações. Inclusive depois ele só volta a trabalhar naquele time campeão brasileiro do Santos em 2002, né? Pronto. Temos aí uma história a ser contada. Mas o meu tema próximo, posso passar para o meu tema? Vamos lá então, Zeca. Não, porque é justamente sobre treinadores. Vamos então engatar já. Nesta semana, vocês devem ter visto que houve uma pequena polêmica, né? Que é uma polêmica que nem deveria ter existido, sobre a contratação do Reinaldo Rueda, colombiano, pelo clube da maior torcida do Brasil, que é o Flamengo. Né? E houve algumas pessoas que disseram, depois eles disseram, voltaram atrás. Um deles, o Jair, o técnico do Botafogo, o filho do Jairzinho, que fez um comentário que eu não achei que foi assim tão de contrariedade à contratação do Rueda. O Jair só disse que a vinda de técnicos estrangeiros acaba eliminando espaços para treinadores jovens como ele, Jair, poderem despontar. Mas eu acho que não era uma crítica, não era uma postura xenófoba do Jair. Só que nisso já veio o nosso querido Vanderlei Luxemburgo. O Luxa. E falou, já está certo, tem que haver uma regulamentação para a presença de técnicos estrangeiros, né?
E aí acho que ele já começa a inclusive, citar coisas que o Jair não disse. E aqui é interessante, você sabia que o Campeonato Brasileiro, das ligas que a gente mais acompanha aqui no Brasil, é o que tem menos treinadores estrangeiros nos times da primeira divisão? Só tem esse, que é o Rueda agora, né? Na Inglaterra, por exemplo, é o contrário. Na Inglaterra, quase não tem técnico inglês. Mesmo na Espanha, o Zidane é estrangeiro. Sim. Mas a liga principal que tem menos treinadores estrangeiros é a da Itália. Acho que só tem 2 de 20 times. E aqui no Brasil é interessante, porque nos anos 60 e 50 era comum técnicos estrangeiros virem para cá. Argentinos, como sempre. Argentinos, vem até húngaros, da América do Sul. E hoje parece que o melhor futebol do mundo, que é o que muitos acham que a gente ainda pratica, ele não pode permitir a presença de técnicos estrangeiros. Veja as experiências mal sucedidas no São Paulo, né? Com o Osório. Sim. E com o Bausa, que ficaram pouco tempo e não deram muito certo. Eu acho que tem aquele mito da escola brasileira de futebol, não sei se isso tem a ver, mas volta e meia esse termo volta. Mas a escola brasileira de futebol nunca foi uma escola de treinadores. Não. Porque os treinadores brasileiros não foram para o exterior fazer sucesso, a não ser no Oriente Médio, sim, a não ser no Japão e na China. Falando nisso, eu perguntei onde estava Lazzaroni estava no Catar. Né? Fábio Fleury me apontou aqui, então já descobrimos onde andava o Sebastião Lazzaroni. Diretor sempre atento, anos, né? Tem experiência, como a gente citou aqui, de ter treinado na seleção brasileira, e anos dedicados ao futebol do Catar, ou seja, todo técnico de seleção brasileira tem o passe valorizado lá no Oriente Médio. Tá ganhando bem, né? Não tá com a vida complicada o Lazzaroni, não, né? Com certeza. Deve ter feito um bom caixa. Não, é só ver o Carlos Alberto Parreira, que já treinou a seleção também mais de uma vez. O Parreira também vive no mundo árabe. Sim. E ali é interessante, porque há algumas questões culturais muito diferentes das nossas, né? É difícil o jogador brasileiro poder se adaptar a alguns países mais ortodoxos, sim, em que não pode haver consumo de álcool, há muita restrição para função da mulher na sociedade. Sim. E esses treinadores pelo menos têm essa virtude, eles conseguem ir para esses países, conseguem fazer sucesso, respeitar as tradições locais e conseguir voltar e retornar para lá com muita frequência. Zé, acho que um ano lá no Catar, se nós fôssemos técnicos, a gente poderia aposentar. Mas o Leverkusen, que está agora no Santos, sim, né? Sim, ele contava a história quando ele treinou clubes no Japão. O Japão é outro mercado forte para os treinadores brasileiros, né? Então inaugurado pelo Zico, né? Sim, então ele dizia que os principais xingamentos no Japão são por favor, obrigado. Outro. E aqui no Brasil, ele citou alguns, né? Que são publicáveis. Exatamente. Então, é interessante ver esses treinadores que conseguem ir para ligas, né, de países que têm uma cultura muito distinta da nossa. E não é à toa que em Portugal, hoje, Portugal é o maior mercado para jogadores brasileiros, porque ali tem a facilidade da língua, apesar de que é difícil um brasileiro também se adaptar a algumas questões culturais portuguesas, mas a língua e o clima um pouco mais ameno da Europa acaba facilitando essa adaptação, tanto que não é à toa que muitos depois saem da língua portuguesa e vão para outras ligas na Europa. E aí o que acontece agora com o mercado chinês também, né? Sim. Com técnicos, jogadores ocupando espaço lá, com salários astronômicos. Mas enfim, vejam, se é difícil a gente aceitar que a gente pode ter um técnico colombiano no Flamengo, e aqui também eu gostaria que houvesse mais estrangeiros aqui, sim, no futebol brasileiro. Eu só acho que o Rueda, ele não está no nível de treinar um clube de massa como o do Flamengo, essa é outra história. Não é porque ele foi campeão ano passado lá no Atlético Nacional, não é isso? Isso. Que ele se capacita para treinar o Flamengo. Foi muito bem no Atlético Nacional, mas aqui é outra conversa. Aqui eu acho que é outra conversa. Agora, se a gente tem restrições, algumas pessoas têm restrições para a vinda desses treinadores para um time como o Flamengo, o que dirá treinar a seleção brasileira? Sim. Porque antes do Tite assumir, e se o Tite não tivesse feito o sucesso que fez, ainda estariam aí com as especulações de trazer o José Mourinho, o Pepe Guardiola e até alguns latino-americanos que eu também não acho que estão no nível de seleção brasileira. Mas nós tivemos Dunga, Falcão, Lazzaroni e Leão. ele encrespou agora com esses 4 treinadores. E só para complementar a pesquisa que foi feita pelo nosso diretor Fábio Fleury, né? Estava puxando aqui o histórico do Lazzaroni. Ele está fora do futebol brasileiro desde 2005, quando dirigiu o Juventude, mas está no mesmo time lá no Qatar SC desde 2008. Veja então, tá com o pé de meia bem vida feitinho. Vida longa ao Lazzaroni. Bom, antes da gente passar para a matéria dessa semana, lembrando que no basquetebol masculino foi confirmada a convocação do Renan Lenz, atleta do Bauru Basquete, para disputar a Copa América.
Outro ex-jogador do Bauru Basquete que vai fazer parte do grupo é o Léo Mendel, que acertou o retorno dele para Franca, é jogador novamente de Franca na atual temporada. E sobre o vôlei Bauru, tivemos a confirmação durante esta semana, mais precisamente na quinta-feira, da saída do Marcos Kiviek, também do irmão dele, que era assistente técnico, o Fabiano Kiviek, que inclusive dirigiu o vôlei Bauru na estreia do Campeonato Paulista na última terça-feira, quando o Bauru perdeu para o SESI lá em Santo André por 3-7-1. Então, até esse momento não temos o nome confirmado do substituto, né? Então a definição desse nome deverá sair nos próximos dias, mas de qualquer forma o vôlei Bauru tem novo compromisso na terça-feira contra o Pinheiros no ginásio Panela de Pressão às 7h30 da noite. Será a segunda rodada dentro do Campeonato Paulista. Você está no Observatório do Esporte, curtindo muitas informações com o Tuca Américo, também com o Zeca Max. Agora vamos para a locução da semana com o nosso diretor, Fábio Fleury. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana, um tema em debate. O jornalismo esportivo tem presença frequente e relevante na grade de programação dos canais de televisão. Nos canais de TV por assinatura, existem várias emissoras com uma programação inteiramente dedicada ao esporte. Em qualquer horário do dia, pode-se acompanhar programas com mesas redondas, onde é discutido o que acontece nos esportes, principalmente o futebol. Esses programas possuem em sua equipe jornalistas, radialistas e ex-jogadores. Porém, com o tempo, o formato dos programas de jornalismo esportivo tem mudado. Há alguns anos, o jornalista Thiago Leifert e a Rede Globo reformularam o programa Globo Esporte, trazendo um tom humorístico às suas reportagens. O formato agradou alguns e desagradou outros, porém é relevante citar sua importância para os novos tipos de programas esportivos. O Observatório do Esporte entrevistou o comentarista dos canais ESPN, Leonardo Bertozzi. Bertozzi comenta a mudança feita pela TV Globo nos seus programas esportivos. Em TV aberta, há mais ou menos quase uns 10 anos, você teve uma grande revolução dentro do Globo Esporte, dentro da maneira do Fantástico de exibir os gols. Isso aí é até compreensível, porque a TV aberta ela não está falando só para nicho, né? Só para o público do futebol, ela está falando para um público maior e eles entenderam isso e acabaram por adaptar a linguagem. O jornalista e comentarista do esporte interativo, Mauro Betting, afirma que é preciso um equilíbrio entre a informação e o humor. Eu não sou contra fazer um jornalismo sério sem ser sério, né? Tem muitos professores de Deus, muitos caras mal-humorados, carrancudos, que acabam afugentando, afastando. Tem muito conteúdo, mas não agradam, né? E alguns que são muito simpáticos, muito alegres, muito inventivos, bem-humorados, não necessariamente humoristas, mas é que não tem lá grande conteúdo. Se você conseguir fazer um equilíbrio de conteúdo com bom humor, por que não? O comentarista dos canais ESPN, Antônio Martoni, afirma que ao decorrer dos anos, a programação esportiva da TV aberta teve de mudar sua relação com o telespectador. É bem verdade que a televisão tinha um formato, tinha um modelo, e ao longo dos anos ela teve que tentar se adaptar a essa nova realidade. Uma realidade mais interativa, mais opinativa, um diálogo sempre aberto com quem assiste aos programas. Isso é importante, é uma adaptação da televisão a um novo modelo. Falta ainda um pouco de equilíbrio. Leonardo Bertozzi também diz que o público prefere assistir a uma programação ao vivo. Além disso, afirma que o esporte é um dos assuntos que as pessoas mais gostam de acompanhar. Estudos mais do que comprovam que a televisão ao vivo ela atrai mais audiência que programas gravados e tudo isso. Então, como é uma corrida pelo público, porque é isso que vai determinar quanto você vai conseguir vender de publicidade, o tamanho das suas cotas nas operadoras, você precisa de número, né? E o que vai trazer o número é o interesse do público. E o interesse do público é em ver pessoas falando de futebol, basicamente, principalmente. Se você atende a todos os públicos, você está conseguindo cativar a sua audiência, está conseguindo falar de esporte de um jeito mais leve ou menos leve, mas você nunca sai do escopo, do foco, que é falar de futebol, falar de esporte. Um aspecto interessante é o formato da grande parte dos programas esportivos da TV por assinatura. A maioria deles conta com comentaristas apenas discutindo sobre o que ocorreu no esporte sem trazer uma apuração ou informação nova.
O comentarista da ESPN, Leonardo Bertozzi, explica que com o surgimento dos canais da TV fechada, foi possível ter uma programação esportiva o dia todo. É importante a gente entender também que a televisão fica 24 horas no ar, mas o público não fica 24 horas assistindo, né? Então você vai falar, por exemplo, na ESPN tem bate-bola de manhã, de tarde e de noite. Às vezes quem assiste um não é quem assiste outro, mas é claro que com o surgimento da TV por assinatura, televisões exclusivamente dedicadas a esporte, você ia ver um crescimento também do debate esportivo, dos programas de opinião, de discussão sobre jogos, times, enfim, sobre tudo isso. Acho que é uma coisa absolutamente normal. Leonardo Bertozzi também disse que a opinião no jornalismo esportivo não é uma coisa nova. A opinião na televisão esportiva, ela não é uma novidade, né? Não é algo que surgiu outro dia. Se a gente voltar para o rádio dos anos 60 ou para a televisão ali a partir dos anos 70... a gente já via formatos de mesa redonda, de debate esportivo na televisão. Mauro Betting comenta que o debate pode existir, mas o importante é que traga alguma informação primeiro. Bola pode ter, mas é fundamental antes de tudo você ter informação. Afinal, estou falando como jornalista, não só como comentarista, eu entendo que quanto mais você puder formar uma opinião, informando, dando dados, subsídios para que as pessoas também possam não só repetir as nossas informações ou formações ou comentários, ou debater esses comentários, mas formar os próprios, é fundamental que a gente esteja bem informado. Mauro Betting também fala sobre o atual modelo dos programas da TV fechada. Hoje existe muito mais opinião do que informação, o que necessariamente não é ruim, mas depende, claro, da qualidade e da quantidade de opinião. No começo da tarde, por exemplo, até programas que eu participo em rádio e televisão, é muito blá blá blá. Quando não é muito briga, porrada, xingamento, polêmica vazia, até discussões interessantes, muita gritaria, muita brincadeira e às vezes pouco papo sério. Acho que a gente está se perdendo nisso. Evidentemente é mais fácil juntar um bando de gente e sair falando do que você produzir uma matéria ou até mesmo um conteúdo mais diversificado. O comentarista da ESPN, Antônio Martoni, concorda que é necessário mais informação nos programas esportivos. O formato atual não me parece o ideal. Eu gosto mais da informação. Eu acho que o protagonismo sempre tem que sair dos clubes, dos atletas, dos treinadores, enfim, dos campeonatos, e com menos relevância a questão opinativa. Não que não seja importante. Para finalizar, Antônio Martoni acredita que as redes sociais são muito importantes para repensar o jornalismo esportivo. Eu acredito que as mídias sociais hoje têm um papel fundamental nesse processo de um novo jornalismo, de uma nova abordagem ao esporte, à cultura, enfim, a tudo que envolve a informação. Veio para melhorar, veio para que todo mundo se adapte a uma nova realidade. Eu acho extremamente importante, interessante e mais ainda, exige mais das pessoas que fazem, que estão no meio da área. Muito bem, vamos, depois da locução brilhante aí do Fábio Fleury, vamos aos agradecimentos, agradecendo ao comentarista do Esporte Interativo, Mauro Betting, também aos comentaristas dos canais ESPN, Leonardo Bertozzi e Antônio Martoni Neto. E a gente segue com Tuca Américo e também com Zeca Marques, começando com o Tuca. É um tema que inclusive já abordamos algumas vezes aqui no Observatório, né, sobre essa nova abordagem em vários programas esportivos, né, Tuca? Agrada? Não, eu acho que tem... tem para tudo quanto é gosto. Tem desde aquele entretenimento mais leve, eu acho que abordando a questão do Globo Esporte, que foi falado aí, tem algumas matérias muito interessantes e outras que acabam extrapolando um pouco o humor e perdendo um pouco o sentido, né? Mas tudo isso remete ao que a gente pesquisa aqui na universidade. Já tive uma aluna de iniciação científica, eu já abordei esse tema também, que é o infotretenimento, ou seja, a mistura entre informação e entretenimento. Existem duas formas de você ver isso grafado na literatura acadêmica, né? O infotenimento e o infotretenimento, sendo que o primeiro vem do inglês infotainment, né? Mas eu prefiro a grafia infotretenimento porque é autoexplicativa, né? Quando eu falo infotretenimento, a palavra já se autoexplica como conceito. Mas é também chamado como jornalismo light. Isso vem muito já lá das editorias de cultura, de esporte, onde o repórter tenta transformar alguns temas pesados numa coisa mais palatável para o público mais amplo. Mas eu acho que existem aí alguns exageros. Eu posso citar, depois o Zeca vai fazer uma recuperação histórica do tema também, né, Zeca?
que é um exemplo que extrapola um pouco. Não sei se vocês lembram que teve um Globo Esporte do Dia da Mentira. 1º de abril de 2012, é isso? Sim. Ou 2011. O Corinthians foi campeão da Libertadores em 2012. Isso. Então foi 1º de abril de 2011. Porque eles anteciparam, fazendo uma pegadinha com o Dia da Mentira. A brincadeira é que o Corinthians era campeão da Libertadores. sem nunca ter sido, né? A piada era essa. Pelo menos na época. E aí, pelo menos, o Thiago Leifert, ele foi profético. Sim. Porque pouco mais de um ano depois o Corinthians vence a Libertadores. Precisam fazer um Globo Esporte, então, da mentira com o Palmeiras. Mundial do Palmeiras, né? Do Porque Palmeiras. virou a piada seguinte, depois da Libertadores do Corinthians. Sim, mas isso é um tema amplo de discussão. Acho que tem aí, por exemplo, o Zé Arbex, que é um jornalista que tem um livro que vai discutir o jornalismo. É um tema difícil de falar, né? A mistura da palavra show, espetáculo, mais jornalismo, e ele põe jornalismo. É difícil de explicar. E ele faz uma crítica muito ferrenha em relação a esse tipo de informação mais espetacularizada. Tá? Mas eu acho que isso é o preço que a gente paga hoje para tentar conseguir a atenção de um público mais jovem, que foi criado aí recebendo informações através de estratégias de entretenimento. Então acho que é um tema amplo, é uma questão polêmica, mas o fato é que isso acontece, isso está no dia a dia, né? Tem vários programas aí na TV que tem um certo bom senso, um equilíbrio em tratar a informação com um certo humor, né? E outros não. Eu vou extrapolar um pouco, por exemplo, Zeca, eu acompanho sempre aquele Jornal das 10 da Globo News, e por vezes junta lá um time de comentaristas econômicos, políticos, e ao abordar alguns temas muito graves, eles fazem piada. Né? Fazem uma piadinha em cima da situação econômica, da situação política, de como é o jogo político. E isso me deixa um pouco irritado, porque eu acho que a situação é muito grave para os jornalistas ditos sérios fazerem graça ou comentários jocosos sobre isso. Né? Mas o esporte, eu acho que ele permite uma certa flexibilidade. Agora o exagero é condenável. Tudo tem um limite, né? A gente até conversava em off, aquele programa Jogo Aberto, da TV Bandeirantes. Lamentável. Poxa, tudo bem o cara ter bom humor para passar informação, ninguém quer também, né? Como você disse, Tuca, o esporte, ele permite esse tipo de brincadeira, uma tirada diferente. Mas ninguém quer saber de Denilson dançando ou com roupa de Carmen Miranda para passar a informação. Para mim, vira uma palhaçada, é um grande circo. Com todo respeito aos palhaços. E toda vez circo. Que tem um resultado negativo, importante do Internacional, tem um assédio à apresentadora Renata Fã chorando. Parece que o programa fica muito pendurado em cima disso e uma coisa que... sinceramente não colabora em nada para a informação. Claro, deve agradar muita gente, mas eu não faço parte desse grupo. Eu parto do princípio, Guilherme, que se eles fazem isso é porque tem público, infelizmente. Sim. E já faz tempo, né? E já faz tempo. Então isso é outra questão também. As pessoas têm que entender que a TV aberta dá aquilo que o público espera, o que ele quer. Isso é uma realidade infeliz. Mas que é forçado esse programa, né? Não só esse, como outros também. Zeca? Bom, o Tuca falou várias coisas interessantes e inclusive no jornalismo europeu, Tuca, existem algumas tentativas de tornar alguns assuntos, tratar alguns assuntos com um pouco mais de leveza, excetuando-se tragédias e casos extraordinários, né? Por exemplo, nesta semana tivemos um atentado em Barcelona, ninguém vai fazer graça com isso. É impossível, né? Mas em outras questões, né, aquilo que envolve mais a cena cotidiana, aspectos culturais e mesmo esporte, também há na Europa uma tentativa de tratar essas temáticas de uma maneira um pouco mais leve. O esporte, por si só, pelo componente lúdico que ele tem, né, pela disputa, pela provocação entre o lado A e o lado B, ele, de certa forma, está mais afeito a aceitar um tratamento um pouco mais divertido desses assuntos. Obviamente que para quem é um profissional do esporte, aquilo é a profissão dele, aquilo é uma atividade seríssima. Não se permite esse tipo de coisa. Mas mesmo jogadores, né, se notabilizaram ao longo das suas carreiras por provocar adversários, por fazer graça, fazer brincadeiras, nas comemorações de gol, naquelas apostas que eram comuns, né, antes dos jogos acontecerem. E lembro que o Luiz Pereira, por exemplo, quando jogava no Palmeiras, jogou na Portuguesa, ele fazia apostas com o Serginho Chulapa, com o Careca, você não vai fazer gol no meu time porque eu não vou permitir, e ficava aquela aposta. E se você ganhar, eu vou pagar tantas cestas básicas para a entidade e tal. E vejam que o esporte, historicamente, ele sempre foi afeito
muito a presença do humor, seja no rádio, seja na televisão. Sim. Então, a gente já comentou isso aqui, mas o show de rádio, que é do Estevão Sangirardi, histórico no rádio brasileiro, no rádio paulista, com vários personagens caricatos que representavam os 5 grandes de São Paulo, incluindo aí a minha portuguesa, né? Então era um show de humor, de onde saíram, por exemplo, o Serginho Leite, já falecido. Sim, o Balancê, falecida Rádio Excelsior, né? Onde estava Fausto Silva, Jair Soares, Tata Escova, Osmar Santos. Era um programa que mesclava informação, esporte e humor. E era muito interessante. E na televisão, um dos programas pioneiros de mesa redonda esportiva é o Resenha Facite, né, que é o ar no Rio de Janeiro, com Nelson Rodrigues, João Saldanha, Armando Nogueira e o Escassa, cada um representando um time, né? Havia 2 botafoguenses, o João Saldanha e o Armando Nogueira, o Escassa flamenguista e o Nelson Rodrigues do Fluminense. Você sabe o que é a marca Facite, Guilherme Dias? Não sei. Não é do tempo pois dele. Era o tempo em que os programas tinham marcas de empresas, né? Assim como o Repórter Esso, que é o pioneiro do... Pioneiro não, mas talvez o produto jornalístico de rádio mais conhecido no Brasil, né? Repórter Esso, uma petrolífera. Sim. Facite era uma marca de máquinas de escrever e máquinas calculadoras. Então era o nome da marca. E a marca Facite patrocinava esse programa, que era uma mesa redonda na TV Rio, e que tinha o Nelson Rodrigues como grande provocador de plantão e fazia piadas e fazia... Isso em que década, Zeca? Anos 60, anos 60. Grande frasista, né? E depois a TV Globo em campo, esse programa ele passa a ser exibido na TV Globo no Rio de Janeiro. E vejo que até hoje as mesas redondas, especialmente a da Gazeta, que ficou também muito conhecida aqui em São Paulo, ela se notabilizou pela criação de personagens que os jornalistas começaram a encampar. Você citou o programa Jogo Aberto da TV Bandeirantes. É óbvio que a gente sabe que o Denilson encarna um personagem, né? Ele encarna um personagem, inclusive, quase que 100% do tempo dele, né? Sim. Mas os jornalistas começaram a perceber que era importante encarnar um personagem. Então era uma máscara que eles usavam para poder parecer engraçados, para poder parecer provocadores. E a gente sabe que muitas discussões que parecem sérias para quem está assistindo em casa são discussões forjadas, fakes, combinadas com antecedência. O que talvez seja, e que pese um pouco nesse aspecto do jogo aberto, é que enquanto você tem lá, vamos citar a Gazeta Esportiva, que a gente cita pouco aqui, tem o Chico Lang, que é um corintiano, que fala e que é fanfarrão na forma dele de se expressar, mas ao mesmo tempo tem o Celso Cardoso, que é muito mais ponderado, tem também o Flávio Prado, que mantém um equilíbrio para o programa. Agora, no jogo aberto, é a Renata Fan chorando de um lado quando o Inter perde, é o Denilson fazendo gracinha, é o Ronaldo Giovanelli. Também o Flávio Prado encarna, por vezes, um personagem. Sim, quando fala da Ponte Preta, principalmente. Bom, primeiro que ele não é Ponte Pretano, começa por aí. Isso, é São Paulino, né? Então, mas, por exemplo, no caso eu queria só citar 2 coisas. O Tuca falou do infotenimento ou infoentretenimento, eu também prefiro a segunda opção, mas quero citar um livro de uma colega minha que trabalhou comigo em São Paulo, que é a Fábia Dejavit, que lançou um livro justamente sobre isso, a questão do infotenimento. Na academia surge um termo também de 2 pesquisadoras que citaram esses programas esportivos que fazem uso do humor. Elas criaram o conceito do engraçadismo. Engraçadismo? Eu acho interessante, porque o problema dos programas humorísticos, aliás, esportivos que usam do humor, é quando o apresentador quer parecer engraçado e o grande risco é ele não ter graça nenhuma. Então, se a graça fica mais importante do que transmitir a informação, o risco grande é esse. Ele não vai passar a informação e não vai fazer graça porque ele não é um profissional do humor. Né? E temos um caso recente, que a gente até queria citá-lo aqui em outras semanas, Tuca Américo, que é do jornalista Alexandre Oliveira, o Ale Oliveira, que se notabilizou na ESPN Brasil por fazer muita graça e às vezes graças sem graça. E graças que ele fazia, às vezes com coisas sérias. Né? E eu acho que o Ale Oliveira não percebe que em alguns comentários dele lembram quase que alusões pedófilas, Tuca Américo. Que é muito perigoso, e ele, eu acho que até por isso foi rompido o contrato em comum acordo dele com a ESPN e foi anunciado no Esporte Interativo, né, Guilherme Dias? Sim, tá trocando de emissora, tem muito disso também. Mas o nosso diretor Fábio Fleury, já que a gente está citando mesas redondas, quer saber as nossas preferências. Qual que é a sua preferência, Tuca Américo? Eu sou old school, sou da velha guarda, né? Então, old school. Então até vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado. Eu gosto como o Zeca me explicou aqui fora da gravação, eu gosto da segunda geração e não da primeira. Do Cartão Verde, lá na TV Cultura, né? Quem que apresentava, Zé? Quem fazia parte da mesa? Na primeira geração, a gente tinha o José Trajano, o Armando Nogueira, o Luiz Volpe, que era apresentador, e acho que logo em seguida chegou o Juca Kfouri.
Isso. E aí houve um problema, vou até citar o caso, né? O José Eduardo Fará, presidente da Federação Paulista, é chamado para o programa, na TV Cultura, e no meio do programa eles colocam o Tele Santana, então técnico do São Paulo, para fazer várias críticas à Federação Paulista. O Tele Santana era o principal crítico contumaz da federação. O Fará fica muito irritado e diz o seguinte: olha, eu não vim aqui para fazer um debate com um funcionário do São Paulo. Se eu tiver que fazer um debate com o São Paulo, é com o presidente do clube, não é com o funcionário. Então eu vou me retirar agora no intervalo do programa. Ele acabou não se retirando, contornaram o problema, mas aí perceberam que o Volpi talvez tenha deixado a desejar na ancoragem do programa. Sim. E aí logo na sequência o Flávio Prado, que a gente já citou aqui, começa a fazer a formação clássica, que é Flávio Prado, Juca Kfouri, Zé Trajano e Armando Nogueira. E o Volpi passou a dirigir o programa, porque eu falo isso, porque nesse período eu fiz estágio no Cartão Verde. A gente sair daqui, eu e mais alguns amigos, Sérgio Bruno Trivelato e Pedro Possato, nós íamos para São Paulo, né, e participávamos da produção durante o sábado, né, como acompanhantes, e da gravação durante a noite lá na TV Cultura. Eu era um assíduo ouvinte, telespectador do programa, e é um programa que divertia com seriedade. Sim, inclusive falando em Essa diversão. Que é a questão. E falando em diversão, um dos dias que nós estávamos estagiando, teve um programa histórico que foi a participação do Jô Soares no Cartão Verde. Ah, que interessante. Né, foi bem legal. Mas você sabe quando é que eu fiquei um pouco irritado com o Cartão Verde? 1998, na sequência do jogo Corinthians e Portuguesa no Morumbi. Tinha que ter a Portuguesa no meio, né, Guilherme? Em que o árbitro... Vocês devem lembrar do célebre caso Castrilli, o árbitro argentino, que anota um pênalti muito duvidoso e polêmico para o Corinthians no finalzinho do jogo. O Corinthians marca o gol e elimina a Portuguesa da final do campeonato. E nesse programa, o Juca Kfouri, que não estava no estádio, quis atestar que houve o pênalti. Não sei de onde ele tirou que houve o pênalti. Mais uma vez, eu acho que ele encarnou um personagem de querer cutucar a Portuguesa, que é a coitadinha. E esse foi uma das poucas vezes em que eu chorei por causa do futebol. Porque eu pensei, não adianta eu torcer para esse clube, ele nunca vai ser campeão. Não perca a Nunca vai ser campeão. Calma, Zeca. Calma, Zeca, tem muita coisa Eu queria fechar aqui minha participação nesse só tema. Antes disso, Tuca. Falta sua. Não, nós queremos saber se é o programa. Não, mas eu nem falei o meu também. Então vamos lá, desculpa. Só ia perguntar, que ano que você participou do Cartão Verde? Foi 94, meu último ano de faculdade, porque eu lembro que num dos dias que a gente foi para participar do estágio, a gente tinha uma visita lá na Rádio Jovem Pan para acompanhar o programa do Milton Neves, e foi justamente esse domingo que o Senna faleceu, né? E nós pegamos toda lá aquela coisa triste e todo o plantão e o que o Milton Neves teve que realizar lá na Rádio Jovem Pan em função da morte do Ayrton Senna. Faz muito tempo, né? Memória não tá chegando lá mais não. Tempinho, eu tinha ali 5 anos, viu, Tuca? 5 anos. 1º de maio. 1º de maio. Olha, atualmente eu assisto um pouco mais ainda, quando tenho tempo, Redação Sport TV, acho bacana. Acho que pelo menos ali são 3 personagens, né? São 3 profissionais e muitas vezes um deles convidado ali para dar um pitaco, alguma coisa, mas acho interessante até o tipo de linguagem, o tipo de abordagem. Pelo que a gente tem hoje, alguns programas da Fox também me agradam, mas nesse momento eu colocaria o Redação Sport TV. E falta o Zeca agora. Não, eu vou citar, a gente já comentou aqui, a mesa redonda da TV Gazeta, porque nos anos 70 ela ficou célebre, né, com pelo menos 2 grandes nomes, né, que é o Peirão de Castro e o Zé Italiano. Mas a outra geração da mesa redonda, um pouco mais próxima da gente, ela teve programas impagáveis, que deveriam ser resgatados no acervo da TV Gazeta. Só para vocês verem, no time da mesa redonda tinha o Roberto Avalone, exclamação, Milton Neves e Vanderlei Nogueira. Esse o nosso público de hoje vai saber de quem a gente está falando. E houve algumas brigas históricas e que não foram ensaiadas nem encenadas, especialmente com o Milton Neves e o Roberto Avalone. Fica aqui uma menção, porque era o programa de domingo à noite que eu não ia dormir sem assistir e me divertir com o programa, com um monte de personagens que estavam lá encenando, obviamente. Mas essa briga que eu citei aqui não é encenada, essa está disponível no YouTube, é só procurar Milton Neves versus Roberto Avalone. E você acha? Posso fazer só mais um comentário deixado aqui sobre o nosso infotretenimento? Deve, por favor. O Zeca falou dos engraçismos, como é o conceito? Engraçadismo. Engraçadismo. Então eu vou falar do desengraçadismo, né? Que é o programa Baita Amigos do Neto. Do Neto, no canal Band Esportes. Band Esportes. E o nosso diretor mandou uma nota aqui que o Neto está revoltado porque a diretoria do São Paulo não deixou ele utilizar o camarote no Morumbi, onde ele gravava o programa Baita Amigos. E a justificativa é que ele anda falando muito mal do São Paulo, né? Então acho que
a culpa não é do Neto, né? Dessa vez o Neto, vamos ter que aliviar do Neto, porque o time do São Paulo tá muito ruim. Qualquer comentarista vai ter que falar mal do time do São Paulo. Ele conseguiu unir a situação e oposição do São Paulo, porque conselheiros que são oposição hoje ao presidente Leco também querem que ele saia, e os da situação, obviamente. Ele tem sido muito indelicado com o São Paulo, até pelo corintianismo, né? E não é pelo engraçadismo, pelo corintianismo. Agora, ele está sendo um hóspede do Morumbi, por mais que seja um camarote privado, e usa o camarote para falar mal do São Paulo. Acho que também tudo tem limites. A visita que chega em cima da hora no domingo, no almoço, e quer reclamar ainda da comida, né, do prato. Então é mais ou menos por aí. Mas eu não consigo, embora algumas pessoas entendam o Baita Amigos como infoentretenimento, eu não consigo ver graça naquilo. É outro programa que eu passo bem sem também. Mas o Neto, em geral, tem muita gente que já critica o programa que ele faz diariamente na Band, né? Tem muita gente que já acha um pouco exagerado, né, o comportamento do Neto, que aliás, nesses destemperos, a gente pode colocar assim, esse ano ouviu também algumas respostas, né, tipo do Felipe Melo, né, recentemente, chamou ele de bobão no meio do programa. É autoofensa, mas eu acho que a gente poderia classificar o Neto com aquela velha frase, personagem de si mesmo. Pode ser. Bom, até pra gente concluir o tema, eu, pelo menos, fico com a fala do Mauro Betting durante a matéria, né? Que o bom é manter o equilíbrio sempre. O cara ter o conteúdo para passar, não precisa passar de forma marrenta, né? Pode ter o bom humor para falar, mas também não precisa fazer um circo todo, né? Dançar, fazer um auê danado. Então, o equilíbrio cabe sempre, e para tratar de futebol ou de outros esportes também. Mas está em falta no mercado. Tá, pessoas equilibradas, profissionais que consigam manter esse padrão de equilíbrio. Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta nossa página no Facebook, o endereço é o facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa, o endereço é observatoriodoesporteunesp.blogspot.com.br. O Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias e também do nosso querido Fábio Fleury, com comentários de Zeca Marques e Tuca Américo. Teve também a participação do Carlo Napolitano, equipe de reportagem Gabriela Brizotti, Tomás Garcia, Camila Gabriele, Sérgio Pantolfi, Aline Campanhã, Marina Borges, Gustavo Lustosa, Isaac Toledo, Ana Cristina Marcília e Luana Antunes. Direção Fábio Fleury, produção técnica Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GCEF, Grupo de Estudos sobre Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp. Para você, um grande abraço e até o próximo sábado. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.